A gente pode realmente chegar onde a gente quer, a partir do momento que a gente faça por merecer. Não é só falar, eu quero ter uma academia bem-sucedida, tá? O que que você está disposto a fazer para ter essa academia bem-sucedida? Você pode ter sua academia bem-sucedida daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Isso tudo depende do quanto você investir de energia e de tempo nisso que você diz querer, tá? E outras pessoas dizem querer, mas as suas ações não condizem com as suas palavras. Isso também faz com que nunca se realize, tá? Então a gente está trazendo para vocês aqui a diferença daquelas pessoas que fazem realmente o seu tempo valer a pena. Porque o tempo de todas as pessoas no mundo é o nosso ativo mais valioso. Por que será que umas pessoas são bem-sucedidas e outras são mal-sucedidas, sendo que nós temos todos os seres humanos as mesmas 24 horas no mundo? Por que será que algumas pessoas chegam em patamares cada vez mais diferenciados e outras regridem? Porque umas investem bem o seu tempo, outras investem mal o seu tempo. Só que para eu conseguir investir cada vez melhor o meu tempo e realmente colocar aquilo que eu digo querer, né, como prioridade, eu tenho que abdicar de outras coisas. Porque como todos nós sabemos, quem quer tudo acaba não tendo nada. Tá? Então eu tenho que abdicar de certas situações para conquistar o. Mas eu não tenho tempo porque eu tenho minha família, eu tenho 3 filhos, é porque eu tenho um marido, é porque eu tenho esposa, é porque, cara, todas as pessoas bem-sucedidas têm os mesmos ou mais problemas que você para resolver. A diferença que faz elas terem chegado aonde você diz querer chegar é que com as mesmas desculpas que você está colocando, ela superou essas desculpas e conseguiu chegar, e você está colocando desculpa, né? Para cada solução você traz 3 problemas, e aí não dá certo, né? Teria que ser ao contrário. Para cada problema você trazer 3 soluções. Qual é a diferença, pessoal, de um líder, de um empreendedor, de um dono de academia ocupado e um produtivo? A diferença é essa aqui, claramente de forma resumida, tá? O ocupado ele acaba acordando sempre na correria, ele vai fazer tudo, tá? Ele vai vivendo de acordo com o que vai aparecendo no seu dia a dia, dorme sempre tarde, cansado física e mentalmente, e faz com que, na realidade, nada cresça, só gire, tá? O produtivo, né? Ele tem o tempo a seu favor. Ele sabe gerir e administrar o seu tempo. Ele prioriza aquilo que realmente vai fazer a diferença e realmente ele dá o tiro certo, fazendo com que a sua hora seja cada vez mais valiosa. Tá? Então isso aí é o que vai fazer toda a diferença. A gente traz aqui uma frasezinha na última linha aqui para poder começar a plantar as sementes, né, pessoal? Você pode trabalhar 12 horas por dia e não fazer o negócio crescer 1 centímetro. Tempo gasto não é tempo investido. Que nem a gente fala assim muito para as pessoas, eu falo nas aulas, né? Não é acordar cedo e dormir tarde. Logicamente que quando eu acordo cedo e durmo tarde, eu tenho horas a mais para poder usufruir, tá? Só que eu tenho que entender o que que eu vou fazer com essas horas a mais. Porque senão qualquer pessoa que acordasse cedo e dormisse tarde ia ser bem-sucedida. E a gente sabe que não é assim que funciona, nem um pouco assim que funciona. É realmente tudo ao contrário. É o investimento do tempo de forma inteligente, tá? Só esforço sem direção não nos leva para lugar nenhum, beleza? Vamos lá, dando continuidade aqui. Olha só, a gente traz para vocês aqui também, pessoal, como que funciona a semana de quem não planeja o seu tempo, daquela pessoa que só vive de acordo com as situações que aparecem no dia e que vai para o trabalho sem saber o que está acontecendo. E se essa pessoa, vamos lá, é errado até que o empregado vá para a empresa, né, com essa cabeça. Mas, pelo menos, o empregado indo com essa cabeça para a empresa, ele vai chegar na empresa e ele vai ter a direção.
porque a gente espera que a empresa, né, assim como a liderança, dê essa direção para os empregados que chegam. Mas a partir do momento, imagina o proprietário ali, o dono da academia, o dono da empresa, ele não vai fazer com que exista um planejamento. E existem pessoas que dependem dele para que os resultados possam acontecer. E aí, se você não tem, se o líder não tem direção, o líder também não pode dar direção. Como é que ele vai dar direção se ele não tem nem para ele? E aí o cara chega na segunda-feira, aí tem problema com o professor. Chega na terça, tem uma cobrança difícil. Chega na quarta, o sistema travou. Chega na quinta, o aluno insatisfeito. Chega na sexta, sem tempo para planejar. E aí, essa é a vida daquele dono de academia que chega e faz tudo, mas não faz nada. Nisso tudo que vai acontecendo devido ao dia a dia, porque os problemas eles acontecem. Se eu não tenho um planejamento, ó, toda segunda-feira eu vou falar sobre o financeiro, toda terça-feira eu vou falar sobre o marketing, toda quarta-feira eu vou falar sobre o treinamento de professores das aulas Kids, toda quinta-feira eu vou falar sobre o treinamento dos professores das aulas de adulto, tá? E aí toda sexta-feira eu vou fazer com que a reunião do grupo aconteça para criar um senso de pertencimento interno para que isso possa alcançar os alunos também, a nossa base. Na outra semana, a gente também pode trabalhar mesclando, não precisa ser toda semana o mesmo tema, mas na outra semana a gente pode trabalhar apresentando taxa de evasão, apresentando realmente ali a prospecção que está sendo feita com os vendedores, tá? Então, a gente tem muita reunião para a gente poder fazer e dar atenção para toda a equipe e atenção aos principais pilares que fazem a academia crescer, a empresa crescer. O grande problema é que muitas pessoas ainda não conseguem olhar para a sua própria academia como uma empresa. E se você não olha para a sua academia como uma empresa, você vai ter sempre aquele sentimento de que, ai, meu amigo não precisa pagar. Ai, caramba, meu amigo está devendo, eu tenho vergonha de cobrar dele. Nossa, nossa, mas aí, cara, o meu amigo vem e pede desconto, eu dou. Né? A pessoa fica com. A pessoa fala que não tem dinheiro, eu deixo ela treinar de graça. Cara, assim, tipo, isso não é nada profissional, isso não vai te levar para lugar nenhum, isso não vai te colocar em patamar nenhum. Eu tenho que ter noção do que eu estou fazendo, que a minha empresa precisa de um sustento. E a nossa profissão, pessoal, nós vivemos de um segmento em que é o prazer das pessoas que nos procuram. Isso é muito difícil, porque muitas vezes mistura a nossa própria mente. Porque muitas vezes você vai no médico e não paga, você vai na churrascaria e não paga, você vai no supermercado e não paga, você vai no advogado e não paga. Eu sei que as respostas todas para essas perguntas que eu fiz é não. E por que que a pessoa vai na academia de arte marcial, vai no jiu-jitsu, vai no judô, no karatê e não paga? Por que que a gente acha que a gente não precisa e não pode cobrar e não é tão legal cobrar assim como o advogado, o médico, o dono do supermercado e da pizzaria eles cobram? Por quê? Isso é uma batalha interna que nós temos que vencer a nós mesmos todos os dias. Nós achamos que muitas vezes cobrar aqueles que devem para nós é chato. Só tornou chato porque você deixou essa pessoa usufruir do teu serviço ou do teu produto sem pagar. Porque se você tivesse um serviço profissional de cobrança e ninguém tira nada daqui, ninguém pratica nada aqui sem antes pagar, você não teria essa dor de cabeça de agora ficar sem graça de cobrar quem te deve. E qual é o problema de fazer isso? Não deve existir problema nenhum, mas deve existir um planejamento. Eu não sou bom de cobrança. Eu tenho coração mole, eu abro as pernas. Beleza, então eu contrato alguém que é bom de cobrança. E essa pessoa vai falar por mim. Ah, não, eu queria falar com o Cavaca. Não, o Cavaca não resolve nada disso. Quem resolve sou eu. Não deixa nem chegar em mim. Ah, chega em mim, Cavaca, puta, eu queria ali ver um negócio e tal. Dá para dar um desconto, cara? Não posso. Eu não me meto nesse ponto aqui. Quem resolve todas as cobranças, questão financeira, é a Priscila. Vai lá e fala com ela. Pronto, delega. Ficou muito simples. E pode ter certeza que essa pessoa que está treinada para fazer esse nível de conexão e de abordagem, de cobrança, ela vai fazer com que a pessoa pague e ela não fique inadimplente.
e ela fique satisfeita com o atendimento que ela está tendo. Agora, assim, eu tenho que ter a noção, porque se todo mundo que chega em mim, eu crio, até mesmo eu crio uma regra, todo mundo que chega em mim, eu flexibilizo essa regra, para que existe uma regra? A regra é feita para beneficiar ambas as partes, ambos os lados, né? Só que essa regra tem que ser praticada. Ah, então, Cavaca, a regra não pode ser flexibilizada? Ela pode e deve, pontualmente, em alguns casos específicos, que sejam jogadas estratégicas. Por um exemplo, eu preciso ali gerar uma conexão maior com um aluno, porque eu tenho interesse nesse aluno, porque, por exemplo, ele tem quatro alunos, quatro filhos matriculados. Esta pessoa, ela vai ter um atendimento diferenciado comigo. Ah, mas então você trata cada um de uma forma diferente? Sim, óbvio que sim. Óbvio que sim. Eu não trato a pessoa que paga uma mensalidade e a outra que paga cinco da mesma forma. A pessoa que paga cinco, ela tem muito mais benefício do que a que paga um. Óbvio. E qual o problema? É meritocracia. E nesse ponto, pessoal, não estou dizendo que é uma com atenção e a outra sem atenção, não é isso, tá? Não vamos ser radicais, vamos entender o que a gente está falando aqui, tá? Se a pessoa tem uma mensalidade, só uma matrícula feita, e a outra tem cinco, essa que tem uma matrícula sempre, ela vai ser muito bem atendida, com um sorriso no rosto, com educação. Eu vou dar tudo aquilo que fez com que ela quisesse ficar comigo naquele instante. E exatamente o que fez ela ficar comigo está no contrato. E eu vou cumprir tudo da forma mais completa possível que está, a mais adequada possível que está nesse contrato. E ela vai ficar super satisfeita. Só que a pessoa que tem cinco matrículas comigo, eu vou dar benefícios para ela. Eu vou flexibilizar algumas regras para ela. Talvez o pagamento, né, da mensalidade ou do kimono, dos materiais, quando ela vai comprar para mim o parcelamento que eu faço em 3 vezes, talvez eu faça em 5, 6, 7, 8 ou 10 até mesmo, se ela quiser. Em momento algum, eu vou correr o risco de perder esse aluno, porque eu tenho que cuidar muito bem dele, porque se eu perder um aluno que tem uma matrícula, eu perco X reais. Se eu perder um aluno que tem mais cinco matrículas, eu perco X vezes 5. E é só fazer a conta e ver qual é o maior rombo que isso acontece, quando perde um ou quando perde cinco. Então, os cuidados, eles devem ser redobrados quando eu tenho essa situação. E para isso eu tenho que ter um planejamento. Para isso eu tenho que ter um acesso de pessoas que tenham um direcionamento específico para isso. Não posso ser eu, se eu sou ruim de cobrança e de fidelização, a tomar conta disso. Só que eu tenho que ter uma pessoa abaixo de mim que tome conta disso e essa pessoa presta, né, serviços a mim. Ela, toda semana eu vou reunir com ela e entender todos os casos que ela está lidando. Eu também não posso ter só uma pessoa que cuida disso e saber, pouco saber o que está acontecendo na minha empresa. Mas que eu tenho que delegar essa função específica a esta pessoa, que tudo que aconteça em questão de vendas vai partir dela. Eu não resolvo nada. Mas, Cavaca, você é o dono? Sim. Ela presta contas a mim. Só que nenhum aluno chega em mim para pedir nada. Porque quando chega em mim, eu direciono para essa pessoa. Vocês estão conseguindo entender, pessoal, a diferença? Né? Então, assim, não adianta, vamos mexer no Instagram, vamos colocar marketing. Cara, vamos colocar marketing, beleza, mas eu não sou especialista de marketing, eu tenho que ter uma pessoa especialista de marketing. Nós temos nossa equipe de marketing, nós temos a agência que toma conta dos trabalhos da Zenit, e aí quando eu vou falar de marketing, eu chego com o Marcelinho. O Marcelinho reúne a equipe, prepara, né? Em cima disso que eles fizerem, do direcionamento que a gente vai ter a reunião uma vez por semana, a gente direciona todos os objetivos, acompanha os números, e aí eles apresentam também a parte técnica, e eu apresento a parte também estratégica. A gente casa a ideia e bota em prática. Não é sair colocando qualquer coisa no meu Instagram. Ah, saiu, vou colocar o que eu quiser. Não, no Instagram da empresa ele tem que mostrar exatamente de forma estratégica aquilo que a empresa oferece, que na maioria das vezes é cura de dores. São as curas das dores que os alunos vão querer ter interesse em usufruir para melhorar
o seu dia a dia, a sua rotina, a sua vida profissional, a sua vida pessoal? Esse é o sentido, esse é o verdadeiro sentido que faz toda a diferença. Mas para isso eu tenho que ter gente de marketing na minha equipe, eu tenho que ter gente de relacionamento, gente de vendas, eu tenho que ter praticamente setores ali. Ou se eu não tiver tudo isso, pelo menos eu devo ter noção de que eu mesmo posso fazer um pouco dessas coisas, mas no tempo dividido de forma específica. Não é chegar 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas, sei lá, que horas que abre a academia de vocês, e eu não ter nada planejado. Financeiro. Financeiro é importantíssimo. O financeiro é o coração da empresa. Se o dinheiro não é bem, se o dinheiro que entra não é bem administrado, a empresa quebra. E aí o financeiro, eu não tenho, Cavaco, eu não tenho ainda, não sou grande para ter um setor financeiro na empresa e pessoas trabalhando no setor. Tudo bem. Então, como é que eu faço? Então, você pega uma hora da sua semana, uma vez por semana, e destina esquece tudo, fecha todas as portas, fecha todas as janelas, desliga todos os teus celulares e vai você e a sua conta do banco e os seus relatórios para pensar 100% no seu financeiro. Você destina um tempo a você fazer isso. Agora, não estou falando, tem que ver as contas lá daqui a pouco. Não, peraí, tem que correr para dar aula. Agora chegou o professor aqui de Turma Kids. Agora chegou um aluno. Chegou. Não, cara, isso não vai dar certo nunca. Então, você tem que pegar esses momentos pontuais, reuniões de uma hora, às vezes 30 minutos, às vezes é mais rápido até, mas que seja falado somente do tema específico, ou falado ou pensado. O tema específico tem que ser pontual. Beleza? Vamos dando continuidade aqui. Bom, a gente vai trazer algumas armadilhas para vocês, que são armadilhas que são comuns de acontecer, tá? Então, olha só como vocês vão perceber algumas delas, tá? A armadilha um que a gente traz para vocês, tá? É confundir urgente com importante. Urgente pede atenção agora, importante muda o negócio no longo prazo. Misturar os dois mantém no imediatismo. Então, o que que acontece, pessoal? Eu tenho que priorizar. Se eu estou resolvendo alguma situação, né, que eu posso deixar ali, né, e eu devo priorizar outras que chegam e tem que ser resolvida agora, eu paro, resolvo, depois eu dou continuidade àquilo. Então, eu tenho que saber o que que é realmente urgente, tá? E o que é importante, tá? É importante resolver para até o final da semana eu entregar. E aí daqui a pouco aparece, isso aqui é muito importante para resolver hoje até o horário do almoço. O que que é diferente? O que que é urgente e o que que é importante? Ambos são importantes, só que um é urgente, um é prioridade. Então, para aquilo que você estava fazendo, que era até o final da semana como importante, que aquilo tem um tempo, você dá a tua, o teu foco ali para aquilo que apareceu e tem que ser resolvido até a hora do almoço, resolve, entrega pronto, apresenta e volta e dar continuidade àquilo que é importante, que tem mais tempo. Só que não é desta forma que acontece, a gente sabe disso, porque a gente está fazendo uma coisa que não era urgente, era importante. Daqui a pouco aparece outra coisa que não era importante, eu mudo a minha mente para outro tema. E quando eu estou fazendo de novo, aparece outro tema, porque assim, se eu permitir, vão aparecendo temas, principalmente quando a gente é líder. A gente muitas vezes não precisa nem olhar para o lado, os problemas vêm até a gente. E aí a gente tira o foco. Aí eu já estava no tema um, já pulei para o 2 e permiti o 3 chegar. E aí vai chegar ali, eu não fiz nada. Depois o final até. Putz, esqueci, cara, tinha que ter entregue, é verdade, cara. Pô, come bola, foi mal. E aí, só que muitas vezes isso aí vai fazer você regredir, isso aí vai fazer muitas vezes você estar ali numa situação que você poderia ter concluído pelo menos um tema importante, que é urgente, no teu dia, e você não concluiu nem o urgente e nem evoluiu nos importantes até o final da semana. Urgente, mas não importante. Maioria das mensagens, reclamações menores, tarefas operacionais rotineiras são exemplos de alguns. Planejar crescimento, construir processos, desenvolver equipe, estudar o negócio. Importante, mas nunca feito. Então, são pontos que são interessantes para que a gente possa parar para pensar.